Quantas coisas só existem porque alguém fez uma pergunta que ninguém tinha feito? E se Newton não tivesse se perguntado por que a maçã cai? Se Einstein não formulasse a pergunta sobre o que é tempo, o que é espaço? Se o meu pai não tivesse perguntado à minha mãe se ela queria se casar com ele? Durante muitos anos eu achei que o ato de perguntar era uma coisa trivial. Todo mundo faz. Qualquer pessoa pode perguntar. Mas será que as perguntas são todas iguais? Por que nos perguntamos tantas coisas? Isso é normal? Qualquer pergunta é uma dúvida? Existem perguntas que são respostas? Para que elas servem? Algumas perguntas surgem sem esforço. Outras só aparecem depois de anos, às vezes décadas, de trabalho duro. Eu já me perguntei coisas só por imaginação e outras depois de pensar muito. Tem perguntas que surgem sem palavras também, A gente sente e depois a razão começa a formular a frase. Parece que isso faz parte do ser humano. Essa vontade de saber mais, de tentar entender aquilo que nem se sabe expressar em palavras, ou de se divertir perguntando. Tudo ao meu redor, do smartphone até o avião, de empresas aos casais. O que aconteceria se absurdamente perdêssemos a capacidade de perguntar? Tudo pararia. Não haveria mais projetos, nem mais ideias ou dúvidas, nenhuma proposta, nada de ousadia, zero tentativas. Não haveria ciência, literatura, cinema, música, nada. Só o de sempre, sem movimento. Se as perguntas movem o mundo, eu vou falar um pouco sobre aquelas que movem o meu mundo. As que são causas de transformações que eu experimentei, de algumas em curso e de outras ainda por fazer. Quando criança, ali por volta de uns 5 ou 6 anos, morando com meus pais e minhas 2 irmãs, eu recordo de quando, talvez pela primeira vez, eu perguntei em voz alta: a gente vive para quê? Eu ainda lembro da minha irmã mais velha escutando aquilo. São 10 anos de diferença, então ela, ainda uma adolescente, que provavelmente também não sabia a resposta, me disse: guarde essa pergunta e não esqueça dela. Ela deve ter esquecido o que me disse, mas eu não. Por quê? Achei a resposta genial. Guardar as perguntas. Tão cedo na vida, alguém estava me dizendo que eu podia separar um lugar dentro de mim onde ficariam perguntas guardadas, que não precisavam de respostas imediatas. Elas podiam ficar ali, me inquietando de vez em quando, me levando a fazer outras perguntas, me fazendo gostar de um livro, de um filme, de uma conversa. Perguntas guardadas e que vão formando quem eu sou. Essa pergunta me fez, ainda criança, pedir aos meus pais uma coleção de enciclopédias sobre civilizações antigas. Mesopotâmia, Pérsia, Egito, Grécia, Roma. Eu não entendia muito bem o que estava escrito, mas as imagens me atraíam. Será que eu queria saber de onde eu vim, para entender para que eu vivo? Pode ser. A criança que eu fui também adorava vulcões. Queria saber como funcionavam. Então eu fiz um experimento em uma exposição do colégio que simulava um. A luz também me intrigava. Como pode luz ter cor? Então eu chamei um colega para ver o que acontecia quando a luz passava por cristais. Mas eu também jogava bola, Ralava o joelho, andava de bicicleta. Uma infância como outra qualquer, cheia de perguntas que eu já tinha aprendido a guardar. E fui guardando. Na adolescência, eu e meu pai saímos todo fim de semana para pescar. Hoje eu acho que ele fazia isso para ter um tempo para conversar comigo, Pegando minhoca, milksu, comprando equipamento de pesca, passando protetor solar toda hora, aguentando meu heavy metal no carro, tudo em troca de umas poucas palavras monossílabas com um adolescente. Deve ser o amor de pai, Para mim, melhor do que a pesca era ouvir as histórias sobre a infância dele em Sete Lagoas, sobre os meus avós que eu não conheci, sobre a escola que ele frequentou e sobre as perguntas que ele tinha. Eu lembro de ter achado legal que meu pai também tinha perguntas e queria saber mais sobre as coisas. Mas as perguntas dele, que ele me dava de bandeja, eram diferentes das minhas. O que ele se perguntava, ele perguntava para mim. E falávamos sobre mundos mentais, sobre Deus, sobre a morte e muitas outras coisas. Ele sempre me dizia para estar preparado, porque ele podia morrer a qualquer momento, só para receber carinho, Mas aquilo me inquietava. Se ele pode morrer a qualquer momento, então eu também poderia?
e fui guardando as perguntas. Como as perguntas guardadas inquietam, já que elas não aguentam ficar presas, né? Na adolescência eu fui pesquisar sobre vida extraterrestre. Fui em congresso de ufologia, criei um site com meu primo e escrevi uma coluna semanal sobre isso. E também tinha escola, né? Jogava bola, videogame, tocava guitarra. Mais uma vez, uma adolescência normal, mas as perguntas estavam lá. Anos depois, lendo um livro de logosofia, eu encontrei o seguinte: não se busca a Deus nas religiões, não se investiga, não se aprofunda com esse objetivo em livros antigos, não se introduz o homem nos labirintos das pirâmides e não procura indagar sobre a vida de outros mundos nos espaços siderais? Já no ensino médio, né, todo mundo se perguntava sobre a profissão, e eu também. Adorava humanas, mas eu era péssimo em matemática, por indisciplina, né? Porque como pode alguém ser ruim em matemática e participar das Olimpíadas de Astronomia? Então eu estava em dúvida ali entre fazer economia, administração, direito e física. Mas o que mais me inquietava nessa época era por que eu tinha dificuldade de confiar em mim mesmo, enquanto alguns colegas ali pareciam tão confiantes, né? Eu achei então que eu devia fazer o que eles faziam. E o adolescente que gostava de rock começou a frequentar festas de axé. Essa fase da vida foi complicada, viu? Sempre vou lembrar de uma professora que viu aquele meu dilema, né? Me chamou depois da aula e disse: "Você tá apático, Paulo, o que foi?" Eu desconversei, né? Disse que não era nada, mas claro que era. E a pergunta, nesse caso, não vinha em forma de palavra, né? Ela era uma sensação de que eu não estava vivendo como eu queria. Eu não era quem eu queria ser. Mas ela ficou lá, guardada também. Eu entrei no curso de Direito e conheci gente interessante, né? Pessoas mais velhas, fazendo segundo, terceiro curso superior, militares, gente do Brasil todo. O primeiro período ali de formação básica, né, foi junto com outros cursos de humanas. E estudando filosofia, sociologia, ciência política, teoria geral do direito, as perguntas guardadas apareciam com mais frequência. Eu percebi que não havia resposta na faculdade para aquelas perguntas, pelo menos não para aquelas que eu guardava desde criança. E apareceram outras, né? Por que o mundo está assim? Tem jeito de ajudar? Como? E foi aí que eu comecei a estudar logosofia. Por incrível que pareça, nessa época eu errei o gabarito e fui reprovado na prova de legislação de trânsito. Fiquei desolado. E aí meu pai, que já estudava logosofia há muitos anos, me ligou, né, perguntando sobre a prova. Nesse dia ele me disse duas coisas. Primeiro, que eu precisava aprender a perder. E eu ainda preciso, né? Só que agora eu já sou um pouco mais experiente nisso. E me perguntou se eu conhecia pensamento. Respondi que sim, claro, conheço pensamento, né? E aí ele me disse: então muda. Aquilo calou fundo em mim, viu? Como eu posso conhecer pensamentos se eu não consigo mudar aquele que está na minha mente me fazendo ficar irritado? Vieram mais perguntas e eu fui guardando. Será que existe liberdade sem que eu possa ser dono do meu humor? Como pertencer a mim mesmo? Comecei então, né, o trabalho em um primeiro escritório de advocacia, com poucas dúvidas sobre qual carreira seguir. Aquela ali parecia boa, então eu fui em frente. Pesquisei e vi que eu precisava fazer um intercâmbio, né? Planejei tudo, até que eu recebi uma proposta para trabalhar como advogado antes de me formar. E aí eu perguntei a mim mesmo, né, o que era mais importante? E eu respondi que existem oportunidades que não dá para perder. Então eu cancelei essa viagem e comecei ali uma trajetória profissional interessante. Com menos de um ano de formado, né, mas com alguns de experiência, eu recebi o convite para abrir uma nova área de atuação num outro escritório. Parecia ousado demais. E me disseram que era mesmo, e que eu não devia aceitar. Mas e a confiança em mim mesmo? Eu descobri que as pessoas, em geral, também não tinham. E queriam que eu fosse como elas, né? Desagradando, então, a vários, eu aceitei o convite. Pensei que seria uma ótima oportunidade de aprender a confiar em mim mesmo. E tem sido. Teve uma vez, né, que um pouco cansado, depois de uma semana intensa, eu cheguei no escritório com a cara mais fechada. E observei como que todos da minha equipe ficaram mais sérios. E aí, saindo para o almoço, um deles me perguntou: aconteceu alguma coisa, Paulo? E só naquele momento eu percebi que eu estava esquecendo de pertencer a mim mesmo. E lembrei que eu já tinha aprendido a mudar de pensamento. Fiquei grato e, mudando de pensamento, eu deixei o cansaço de lado e mudei também aquele dia, né? Isso me deu muita confiança. Poder mudar meu estado interno não é fácil.
E é uma das melhores coisas que as minhas perguntas guardadas já me levaram a aprender. Trabalhando muito nesse período, eu observei que eu vinha deixando a minha família de origem um pouco de lado, e aquilo começou a me incomodar. Mas como equilibrar as coisas? Tem jeito? Olha, eu entendi que não dá para ter ilusões sobre isso. Cada fase da vida exige um certo ponto de equilíbrio. Quem não se dedica à faculdade quando for jovem vai ter dificuldade para fazer isso depois, quando vierem os filhos, né? Assim como quem não se dedica para a profissão nos primeiros anos de formado vai encontrar mais desafios quando tiver mais velho. Então, será que o ponto de equilíbrio é dinâmico? Hoje eu penso que sim. Com um pouco mais de experiência profissional, alguma tranquilidade financeira, e mesmo com a profissão exigindo cada vez mais, eu comecei a observar que eu já conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha aprendido não só a mudar de pensamento, como também a conciliá-los dentro da minha mente, dando a cada um apenas o tempo necessário, o tempo que eu gostaria que ele tivesse. Então eu pude dedicar mais tempo à minha mãe, por exemplo. Viajamos juntos algumas vezes e foi muito bom saber por ela mais sobre a minha infância, como eu era, as perguntas que eu tinha, saber mais sobre a infância dela, o que ela pensa das coisas. Quantos aspectos desconhecidos de uma pessoa tão próxima que eu pude admirar. Em uma dessas viagens, sentados ali no banco de trás de um táxi, vendo como ela estava feliz, eu experimentei muita gratidão por poder estar ali, vivendo, uma coisa que eu tinha planejado, né? E experimentando a sensação de equilíbrio. Senti como era bom ser filho dela. E eu tentei fazer que esse momento durasse um pouquinho mais. Então eu perguntei, intimamente, né, para mim mesmo, se refletir sobre o que eu gostaria de ver dela nos meus filhos me faria ainda mais feliz. E eu intuí que sim. Então ali no táxi comecei a fazer isso. Sua doçura, espontaneidade, humildade, né, e tantos valores que a minha mãe se agigantou em mim. Ali eu entendi que há algo de imortal nela, em cada um, que pode ser também eternizado no outro, nos meus filhos e em mim mesmo. E surgiram mais perguntas sobre a imortalidade que eu fui guardando. Poucos anos depois, meu pai, entrando em uma cirurgia complicada, me disse: "Não se preocupe, meu filho, eu não vou morrer." Ele que sempre me disse o oposto, que poderia morrer a qualquer momento. Daquela cirurgia ele foi para o CTI e não voltou para casa. Mas ele estava certo, não morreu. A logosofia me ensinou que quando o corpo é abandonado, sobrevivem os pensamentos que habitaram a mente daquele que se foi, daquele que deixou seu corpo e se ausentou em aparência. Ele permanece presente, conversando comigo, seus pensamentos vivem em mim e estão sempre me aconselhando, me inspirando com seu exemplo de vida. Quer dizer, então, que não morre o que na verdade havia de imortal na alma daqueles que, ao desprenderem de sua forma física, permanecem presentes na recordação de todos. Essa frase é de González Pecote, né, o autor dessa ciência. Então eu me perguntei, como fazer para seguir próximo ao meu pai? Como fazer para não perder esse vínculo? Guardei as perguntas. E conversando com seus pensamentos, experimentando a sensação de estarmos próximos, eu recebi um conselho: forme a sua família. E com esse pensamento eu recordei de uma moça que eu chamei para sair. Pensei que seria muito bom formar minha família com ela. Depois de alguns anos de namoro, nos casamos. Ela também aprendeu a guardar suas perguntas e de vez em quando a gente troca algumas. Novas perguntas têm surgido dessa experiência, né, movendo os nossos mundos. Se existe maior estímulo para que eu me mova do que ver um defeito meu fazendo alguém que eu amo sofrer, desconheço. E temos sido felizes, né? Uma nova família onde podemos imortalizar o melhor de nossos pais em nós mesmos e nos filhos, que quem sabe um dia virão, com suas próprias perguntas, que eu espero que eles possam guardar pela vida. Muito obrigado por passar esse tempo comigo e na semana que vem tem mais palestra com perguntas que movem o meu mundo. Você é o nosso convidado.